quis dizer com aquilo? Perguntava-se Crua, indignada. Que audácia! Falar uma coisa dessa sobre o líder da Casa Arzenta é imperdoável. Dielo riu baixinho. Ver Crua tão revoltada para defendê-lo era, de alguma forma, adorável. Suponho que não seja justo pensar assim. Ela olhou para ele, que continuava sorrindo serenamente, sem acreditar. Ah, por Deus! O Dielo é bom demais com as pessoas! Ela pensou. Tomada pela indignação, finalmente falou. Dielo, o líder Catiel foi inacreditavelmente rude agora há pouco. Isso não te deixa nem um pouco irritado? Dielo manteve o sorriso gentil enquanto respondia. O que ele disse não estava errado, Crua. Quando eu era criança, eu realmente tinha medo do fogo. Foi por isso que minhas habilidades só despertaram quando completei 6 anos. Crua regalou os olhos. Ela jamais imaginara que Dielo tivesse passado por algo assim. Sua mente foi imediatamente para a imagem de um pequeno Dielo, enfrentando sozinho toda a pressão de ser um Arzenta sem conseguir manifestar seus poderes. Ela nunca havia imaginado aquilo. Pensar que o líder da Casa Arzenta, hoje poderoso o suficiente para lutar até mesmo sem um ferro, em algum momento da infância não conseguira usar suas habilidades. Isso definitivamente não fazia parte da história original. Percebendo que Crua permanecia em silêncio, Dielo continuou. Mesmo sem meus poderes, eu continuava sendo um Arzenta. Então meu pai insistia para que eu dominasse o fogo. Ele fez uma pequena pausa. Chegou ao ponto de me colocar dentro de um prédio em chamas. Crua o encarou completamente incrédula. Assim como nós, ela também estava achando aquilo um completo absurdo. Dielo deu uma risadinha. Não faça essa cara, Crua. Está tudo bem agora. Essa história já é conhecida entre as famílias nobres. Ela sentiu o estômago embrulhar. O quê? Como seus próprios pais puderam fazer isso? Uma onda de revolta tomou conta dela. Ela simplesmente não conseguia compreender como alguém seria capaz de tratar uma criança daquela maneira. Dielo, por outro lado, não conseguia esconder o sorriso. Ver Crua tão indignada por causa dele o deixava profundamente feliz. Ela realmente se importava com ele. Crua, não precisa ficar tão preocupada. Tudo isso já passou. Eu estou bem, de verdade. Mas Crua continuava fervendo por dentro. Se aqueles dois ainda estivessem vivos, eu mesma daria uma bela lição neles. Como alguém pode tratar uma criança desse jeito? Mesmo sem dizer uma única palavra, Dielo parecia conseguir ler todos aqueles pensamentos apenas observando suas expressões. Ele sorriu. Sua duquesa era realmente adorável. E no fundo, ele queria que ela fosse assim, apenas por ele. Sem conseguir mais resistir, aproximou-se por trás dela. Envolveu-a delicadamente em um abraço. Enterrou o rosto em seus cabelos e soltou um longo suspiro. Ah, de qualquer forma, foi uma noite e tanto, não foi, Crua? Sua voz era calma. Você deve estar exausta. Vamos voltar para casa e descansar. Crua ainda respirava fundo, tentando controlar a indignação. Ah, está bem. Ela respondeu, ainda visivelmente mal-humorada, enquanto aguardavam que o cocheiro abrisse a porta da carruagem para levá-los de volta à mansão principal. No caminho de volta para o território Alose, o Duque Alose conversava animadamente com seu filho, Pentas. Então é verdade o que dizem? Dielo Arzenta está completamente de joelhos por Crua? Logo em seguida, seu semblante ficou mais sério. Ah, mas você confirmou a informação sobre o lírio? Pentas sorriu com confiança. Sim, pai, os espiões confirmaram que uma das pétalas realmente desapareceu. Outros informantes relataram exatamente a mesma coisa, então acredito que deve ser real. O Duque abriu um sorriso ainda mais perverso. Exatamente como eu suspeitava. A mana dele está diminuindo. Foi isso que senti no primeiro dia da reunião, quando o encontrei. Seu sorriso tornou-se cada vez mais cruel. Quando todas as pétalas desaparecerem, será a hora perfeita para atacar a Casa Arzenta. Ele mal consegue controlar o próprio fogo. Aquela chaminha ridícula dele nem sequer foi capaz de despertar um ferro. Seu olhar transbordava arrogância. Dielo Arzenta já não é mais páreo para mim. Mas de repente, voltou os olhos para Pentas.
e o sorriso desapareceu. Entretanto, o problema agora é você, Pentas. Sua voz ficou dura. A marca do líder da família ainda não apareceu? Pentas desviou o olhar por um instante. Ainda não. Parece que está demorando um pouco mais do que o esperado. O Duque franziu a testa. Com Crua, uma descendente direta da família, provando que não é a completa inútil, não podemos simplesmente esperar que outro ramo produza o próximo líder. Ele encarou o filho firmemente. A marca precisa aparecer em você e em mais ninguém. Entendido, Pentas? Fez uma breve pausa. E logo. Pentas demonstrava insegurança. Mas, pai, precisamos mesmo esperar até que a marca apareça em mim para invadir Arzenta? O senhor não poderia acabar com eles agora, enquanto ainda é o líder da família? Na mesma hora, o Duque perdeu completamente a paciência. Seu idiota! Quantas vezes eu vou precisar explicar isso para você? Durante a transferência da marca, o novo líder transborda de poder. E é nesse momento que ele atinge o auge da própria força. Ele sorriu friamente. E será exatamente nessa hora que atacaremos. Seu olhar brilhava de ambição. Com o novo líder Alose no auge do poder e somando forças, destruiremos Arzenta de uma vez por todas. Ele cerrou os punhos. Nossa vitória será absoluta. No fundo, o velho Duque Alose alimentava um desejo ainda mais sombrio. Nada lhe daria mais prazer do que assistir à queda definitiva da Casa Arzenta, enquanto ele ainda fosse o líder da família. Gente, mal sabem eles que eles estão prestes a entrar numa armadilha que eles não vão conseguir sair nunca. Vai ser a queda deles com certeza e vai ser uma delícia de ver. Vocês estão tão ansiosos quanto eu para ver a queda dos Alose? Escrevam aqui nos comentários e aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para não perder mais nenhum capítulo, hein? Enquanto isso, na carruagem dos Cartiel, Sete permanecia em silêncio. Por fim, falou. O comportamento de Dielo Arzenta estava bastante diferente do que eu conhecia. Sua esposa concordou com um leve aceno de cabeça. Eu mesma percebi. As chamas dele pareciam muito mais intensas. Ela lançou um olhar carinhoso para a pequena Eren, que dormia tranquilamente em seu colo, antes de continuar. De acordo com os relatórios dos nossos informantes em Arzenta, Dielo Arzenta se tornou muito mais agressivo. Acho seguro dizer que ele realmente mudou. Também fui informada de que uma das pétalas do lírio desapareceu. Sete cruzou os braços. Sim. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio. É comum que a personalidade de alguém mude após despertar um ferro. Mas como eu posso explicar? Nem ele conseguia colocar em palavras o motivo da sua irritação. O que realmente o incomodava não era apenas a mudança da personalidade de Dielo. Era a causa dessa mudança. Tudo indicava que ela havia acontecido porque Dielo criara um vínculo verdadeiro com seu ferro. E como consequência, o lírio começava a desaparecer. Por algum motivo, aquilo o irritava profundamente. Em sua mente, voltou à cena de alguns dias atrás. Dielo se colocando à frente de Crua, defendendo-a das provocações de Pentas Alose. A fúria estampada em seus olhos. Era como se ele estivesse protegendo a própria família. Como um lobo, uma fera movida pelo instinto. Sete franziu levemente o senho. Depois soltou uma risada irônica. Família. Seu sorriso era carregado de sarcasmo. Não é curioso? Uma Arzenta e uma Alose resolveram brincar de romance. E agora parece brincar de casinha. Seu olhar endureceu. Esse Dielo Arzenta certamente tem tempo demais para desperdiçar. A duquesa Cartiel observava o marido em silêncio. Conhecia Sete bem o suficiente para perceber que ele estava muito mais irritado do que deixava transparecer. Por isso, preferiu não interrompê-lo. Sete continuou. Ignorar o verdadeiro propósito de um ferro, apenas para criar um vínculo afetivo com ele. Ele soltou uma breve risada de deboche. Isso é praticamente um circo. A duquesa continuava observando-o discretamente. Ela não entendia por que aquele assunto o afetava tanto. Seria apenas desprezo? Ou havia algo mais? Sem perceber,
ela apertou Eren um pouco mais contra o peito, num gesto instintivo de proteção. Enquanto isso, Seth prosseguia, cada vez mais pensativo. É irritante. Sua voz ficou fria. Jelo Arzenta deveria ter permanecido exatamente como era. O líder mais fraco da história da Casa Arzenta. Dócil, ingênuo e amedrontado. Ele apoiou um dos cotovelos na janela. A Casa Arzenta sempre teve uma lealdade interna excepcional. E considerando o quanto o poder de Jelo aumentou depois de despertar o ferro, seus olhos estreitaram. A responsável por tudo isso só pode ser Crualose. Ele chegou rapidamente à própria conclusão. Ela é o catalisador dessa mudança. A chave para que Jelo desperte um poder ainda maior. Ele respirou fundo. Isso significa que, ao contrário do que ouvi durante todos esses anos, ela está longe de ser um ferro inútil. Seu olhar ficou ainda mais sombrio. Os rumores eram falsos. Fez uma breve pausa. Mas isso não muda minha conclusão. Então, bateu levemente no vidro da carruagem. Quase imediatamente, um dos guardas de elite aproximou-se. Meu senhor? Seth respondeu sem hesitar. Envie agentes para a Casa Arzenta. Enquanto dava a ordem, um único pensamento ocupava sua mente. Nunca permitirei que o equilíbrio entre as 3 grandes famílias seja quebrado. Então concluiu, com uma frieza assustadora. Eliminem Crualose. Seu olhar permaneceu imóvel. A origem do problema deve ser arrancada pela raiz. E chegamos ao fim de mais um capítulo de Cru e Jelo. Agora me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da decisão do Duque Cartiel. Será que Cru e Jelo vão descobrir essa nova ameaça antes que seja tarde demais? Quero muito ler as teorias de vocês, hein? E se vocês gostaram do episódio, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. E claro, compartilhem o Valor Stories com outros fãs de manhwa. Isso ajuda demais o canal a crescer, gente, vocês não têm ideia, viu? Tanto que vocês ajudam. Tem um lembrete importante. Amanhã é o último dia pra gente votar na enquete do Cine Matinê, aqui na aba Comunidade do canal. Se você ainda não escolheu qual obra quer assistir no próximo especial, essa é a hora. Amanhã, às 19 horas, nós temos também episódio inédito de Ati aqui no Valor Stories. Não percam, porque a nossa princesa ainda vai enfrentar muitos desafios pela frente, hein? E vai ter muito Lucati, pra quem gosta. Muito obrigada por assistirem, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Moonlights. Até a próxima.